Estou feliz por estar aqui mais uma vez, meus amigos, né? Que a gente ganhou, isso que a gente já tinha. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu tinha algo no meu coração para falar para os irmãos, mas quando eu cheguei aqui comecei a orar e a igreja em adoração, eu estou mudando, eu estou ministrando algo no meu coração para dizer para vocês. Ele tem confirmado a sua palavra e eu vou obedecer a voz do Espírito Santo, porque eu não vim aqui para fazer a minha vontade, né? Mas para fazer a vontade de Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Antes de começar a pregar, antes de ler a palavra, eu gostaria de pedir aos irmãos, se possível, que você feche os seus olhos por alguns segundos, só se você puder. Se tiver alguma dificuldade em fazer isso, não tem problema não. Na igreja, a gente tem que fazer as coisas com o nosso coração totalmente voltado para Deus. Não faça nada forçado, não levante a sua mão porque alguém pediu para você levantar, não diga glória porque alguém pediu para você dar glória a Deus. Não faça isso, porque você sabe na presença de quem você está. Na presença de quem merece todo louvor. Como nos diz a palavra de Deus no livro dos Salmos, no texto original, no hebraico bíblico, diz assim: Rodu leadonai kitov ki leolam rasdo. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para todos. É por isso que nós louvamos a Deus, pelo que Ele é, e Ele é bom. Com seus olhos fechados, eu quero convidar os irmãos nessa noite a pensar que Deus está neste lugar. Se a resposta, se você percebe isso, diga amém. É isso. Então, já que você sabe que Ele está neste lugar, eu quero te lembrar que a voz que está chegando ao seu ouvido é somente um instrumento de Deus. Viu? E se você abrir os seus olhos, a minha aparência pode não te agradar, mas eu quero chamar a sua atenção, conforme o Espírito Santo ministrou, para a palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção neste momento para que você entenda que eu não tenho nada para te oferecer, mas Deus me deu uma palavra, e essa palavra sim, ela pode mudar a tua vida, como foi oferecido a Deus em louvor aqui, nestes minutos de adoração. Deus pode mudar toda a tua vida. Não espere nada de homem algum, de pessoa alguma, mas abra o teu coração para receber o que Deus ainda tem para te oferecer nessa noite. Amém. Deus conhece o teu coração, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida, e se você entender que essa palavra é Ele falando contigo, pode acontecer algo tão tremendo que a sua vida mude como que da água para o vinho. Deus pode fazer você ter uma guinada de 180 graus, mudar totalmente o curso da sua vida. Se for preciso voltar atrás, Ele pode fazer isso. Se for preciso avançar lá na frente, Ele também pode fazer isso. E se for preciso operar agora aqui, Ele pode fazer isso. O irmão que estava louvando aqui no início do culto, ministrando louvores, o Espírito Santo pôs no lábio dele um versículo lindo, e eu não estou falando nada por acaso aqui não, viu irmãos? Eu estou falando que o Espírito Santo mandou dizer. Ele disse que o Senhor é o mesmo ontem, o que era, né? O que é e o que há de vir. Louvado seja Deus. O Deus que opera no passado, no presente e também no futuro. Então talvez o que você está vivendo, antes de ler a palavra, pode ser uma consequência do que aconteceu no teu passado e está te prejudicando agora no presente. Ou pode ser alguma coisa que aconteceu hoje, que está trazendo preocupação a você com o futuro que está por vir na sua vida. Talvez uma notícia que te entristeceu, um diagnóstico médico que te abalou a sua estrutura, a sua confiança, ou quem sabe uma traição, uma frustração, uma perca muito grande, e você está sem saber o que fazer. Mas Deus tem direção para você pelo poder da sua glória a Deus, da sua palavra.
E o que Ele fala, Ele é poderoso para cumprir. Se você entende que isso é Deus falando contigo, diga amém. Se você entendeu que a glória é de Deus, diga amém. A voz não é agradável, mas vai ser usada para Deus continuar falando contigo, diga amém. Você entendeu que não precisa lembrar de quem pregou, diga amém. Diga amém. Você não precisa lembrar do pregador, você tem que lembrar da palavra de Deus. Se você entendeu isso, diga glória a Deus. E abra a sua Bíblia ou acompanha aí, se os irmãos forem colocar, no Salmo de número 126. No meu coração tinha um texto bíblico no livro do profeta Isaías. Aí veio a missionária aqui e leu Isaías. Aleluia! Nós estamos simplesmente sendo o canal de Deus para o Senhor abençoar a tua vida nessa noite. Eu não é missionário? É assim ou não é, pastor? Aleluia! Deus está neste lugar, meus irmãos. Você crê que isso é palavra de Deus que nós vamos ler, né? Então vamos ler Salmo 126. Tenta se encontrar com o que Deus está falando conosco aqui. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, aquele que leva a preciosa semente, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus mortos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Glória a Deus! Meus irmãos, se você prestar atenção nessa leitura que nós fizemos, você vai encontrar aqui 6 versículos. Os primeiros 3 versículos, se fosse qualquer um de nós que fôssemos escrever isso, talvez seriam os últimos versículos, seriam os 3 últimos versículos. Porque você observa que os primeiros 3 versículos estão falando de alegria, de sonho, de cântico, de louvor a Deus, de uma alegria que não se poderia conter, de tão grande que era. E os últimos 3 versículos você começa a ver o cenário se muda completamente. De alegria eles começam a orar para Deus fazê-los regressar outra vez no cativeiro. De alegria começa a dizer que aquele que semeia em lágrimas, começa a falar de choro, de uma semeadura com sofrimento. E o último versículo fala que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, mas fala de choro, fala de sofrimento, fala de deserto, os últimos 3 versículos. E para eu poder ser bem objetivo no que Deus pôs em meu coração, eu quero só dizer para os irmãos rapidamente aqui o contexto histórico. Os irmãos estão me ouvindo bem? Está ouvindo bem? Amém! Seja o nome do Senhor. Eu quero só falar para os irmãos rapidamente o contexto histórico deste Salmo de número 126. O que aconteceu? O povo estava, depois que Deus formou a nação de Israel, eu estou tentando resumir o máximo aqui para aplicar o que Deus mandou eu falar para vocês aqui. Depois que Deus formou a nação de Israel, vocês sabem que Saul foi o primeiro rei,
depois veio Davi, que no reinado de Davi, o povo não perdia a batalha. Davi era um rei que vencia as batalhas que enfrentava, e até a batalha que ele não foi guerrear, que foi quando ele pecou, que ele ficou lá no palácio, os irmãos conhecem muito bem o contexto histórico, até essa batalha eles venceram. Foi muito difícil, mas eles venceram. O exército de Davi venceu a batalha. E quando Davi veio morrer, veio falecer, ficou velho, envelheceu, enfim, trouxeram uma moça virgem para cuidar dele, para o aquecer nas noites frias, pois ele já estava com uma idade bastante avançada. Ele deu conselhos ao seu filho Salomão e morreu. Só que quando Davi morreu, não tinha mais inimigos ameaçando o povo de Deus. Salomão teve um reinado de paz, porque Deus usou Davi para vencer as guerras, para subjugar os inimigos que ameaçavam a todo tempo o povo de Deus. Mas os irmãos sabem que Salomão foi um rei muito próspero, e junto com ele, o seu reinado prosperou também. Ele foi o homem mais rico da terra, como os irmãos sabem disso. Só que no reinado de Salomão, a idolatria começou a entrar no meio do povo de Deus. O povo começou a pecar contra Deus, a praticar idolatria, porque Salomão, com as suas muitas mulheres, ele fazia alianças políticas. E ele casava com as princesas, com as filhas dos reis das nações vizinhas, para tentar administrar o seu reino e administrar a paz que Davi deixou com as guerras vencidas. Ele usou uma estratégia diferente. Ele fazia alianças com reis e selava alianças casando com princesas, na grande maioria das vezes. E por causa disso, as nações, as princesas, as rainhas agora, elas traziam, as mulheres de Salomão traziam os seus deuses para Jerusalém, para o povo de Deus, para a terra de Israel que Deus deu ao seu povo para ficar ali. Eu estou tentando resumir, irmãos, por isso que eu estou escolhendo as palavras aqui. Você já vai entender o que Deus tem para o teu coração. Vai deixando a palavra de Deus penetrar aí na tua alma. Você não veio aqui à toa, não. Você não veio. E não tem outra forma de Deus operar na sua igreja se não for por meio da sua palavra. Eu preciso me controlar aqui, senão eu saio totalmente do que Deus direcionou para nós aqui. Veja bem. Deus, depois da morte de Salomão, como ele avisou através do profeta, permitiu a divisão do reino. 10 tribos ficaram conhecidas como o Reino Norte, e Judá, os levitas e um pouquinho da tribo de Benjamim ficaram conhecidos como o Reino Sul, tendo a capital lá em Jerusalém. O Reino Norte mergulhou numa idolatria terrível. O Reino Sul não foi diferente, mas eles estavam um pouquinho menos longe da presença de Deus, se é que eu posso usar esse termo. Então o Reino Norte foi assolado pela Síria, como os irmãos conhecem muito bem a história, e o rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, também cercou Jerusalém, que era o Reino Sul, a sede do Reino Sul, a capital do Reino Sul. Nesse tempo o rei era o rei Ezequias, e o rei Ezequias se humilhou diante de Deus, orou, levou as palavras de afronta que o rei Senaqueribe direcionou através dos seus mensageiros para o rei de Israel. E o rei de Israel levantou o profeta, o nosso Deus, levantou o profeta para dizer que daria livramento para o seu povo. Ezequias acreditou na palavra, aleluia, e naquela madrugada Deus enviou um anjo só. Veja só, Jerusalém estava cercada. O exército do rei Senaqueribe, que havia conquistado todas as nações circunvizinhas a Israel, agora tinha cercado Jerusalém. O povo estava trancado do lado de dentro de Jerusalém e o inimigo do lado de fora. Eles não podiam sair. A situação dentro de Jerusalém era tão terrível que o povo estava passando fome. Chegou a um tempo em que as mulheres matavam os seus filhos para poder comer, porque senão ia morrer todos os outros filhos de fome. Para os irmãos terem uma ideia do contexto histórico. Mas Deus levantou um profeta para dizer que daria livramento. O rei Ezequias acreditou e Deus enviou um anjo só, no meio do arraial do inimigo, do acampamento do inimigo que cercava o povo de Deus. E esse anjo matou 185 mil soldados assírios.
e o rei Senaqueribe fugiu. Glória ao nome de Jesus. Mas ele foi morto lá na tenda da Cícera, né? Ele foi morto lá. Os irmãos observam, irmãos, o que Deus faz para livrar o seu povo. Por causa deste livramento, houve um avivamento em Israel. E o povo começou a buscar Deus de todo o coração. Mas passou o tempo e eles mergulharam novamente na idolatria. Então Deus começou a levantar os seus profetas para chamar o povo para o arrependimento, para fazer o povo se arrepender, dizendo para eles que eles tinham que buscar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, que eles tinham que voltar a praticar a palavra, que eles não podiam louvar a Deus somente com seus lábios, tendo o coração longe do Senhor, mas era para louvar a Deus como Ele deve ser louvado, como Ele deve ser adorado. O povo estava longe de Deus. Então Deus começou a dizer que se o povo não se arrependesse, ele ia permitir que os caldeus viessem contra eles, a grande Babilônia que os irmãos conhecem, o povo caldeu, viesse contra eles e os subjugasse, os destruísse. E o povo não dava ouvidos ao que o Senhor estava falando. O profeta Jeremias foi um desses profetas que profetizou o cativeiro da Babilônia. E ele via tão perto esta palavra se cumprindo, que ele pregava chorando. Ele via as coisas acontecendo nas visões que Deus dava a ele, que ele pregava chorando. E depois que ele pregava, ele ia orar para Deus não permitir que o povo passasse por aquela humilhação, por aquele sofrimento. Então Deus o repreendeu, dizendo que nem se Moisés ou Samuel fosse clamar em favor do povo, Deus não os ouviria, porque o que Deus queria era libertar o seu povo da idolatria. Então Deus colocou uma palavra na boca do profeta Jeremias para dizer assim: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que vocês esperam. Então vocês vão clamar a mim e eu os ouvirei. Eu vou arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu não vou escrever mais a minha palavra em tábuas de pedra, mas eu vou escrever nos vossos corações. E eu vou colocar o meu Espírito em vocês. E vocês vão me buscar. Aleluia! E eu serei achado de vós. Esse era o plano de Deus. Este era o propósito de Deus. E o povo não ouviu as palavras de aviso que Deus colocou na boca dos profetas. Então a Babilônia veio e, como Deus disse, destruiu a nação de Deus, destruiu o povo de Deus, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu as casas deles, queimaram os portões da cidade, derrubaram quase toda a muralha, e o povo foi levado cativo em 3 levas. Eu não vou detalhar a história aqui porque o tempo não me permite. O povo agora está no cativeiro da Babilônia, humilhado, triste, angustiados eles estavam, a ponto de eles narrarem que eles penduraram nas suas harpas os seus instrumentos de louvar a Deus. Eles penduraram nos salgueiros às margens do rio Quebar, junto aos rios da Babilônia, penduramos as nossas harpas nos salgueiros. E os habitantes daquela terra pediam para eles: cante um dos cânticos de Sião. Mas eles não tinham ânimo para louvar a Deus, porque eles estavam em sofrimento. Agora aí que está o detalhe, preste atenção no que Deus começa a falar contigo a partir destes minutos que vos restam. Nem todos que estavam no cativeiro estavam ali porque mereciam estar. Nem todos que estavam naquele sofrimento estavam sofrendo porque estavam longe da presença de Deus. Nem todos estavam nessa situação. A nação estava passando por um juízo de Deus, por uma punição da parte de Deus para os trazer ao arrependimento, mas nem todos que estavam ali mereciam estar ali. Entre eles, Daniel e os seus companheiros, Misael, Azarias e Ananias, que estavam na corte da Babilônia. Entre eles, às margens do rio Quebar, estava Ezequiel, o profeta. Eles eram pessoas tementes a Deus, sensíveis à voz do Espírito de Deus,
Tanto que quando Nabucodonosor fez aquele decreto para que se ouvisse o som dos instrumentos da Babilônia soarem, deveriam todos se prostrar diante da estátua que ele havia levantado para adorar. Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceram de pé e foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, para não se prostrarem diante de ídolos. Eles não eram idólatras, eles não mereciam estar ali, mas eles também estavam ali naquele sofrimento, eles estavam ali naquela situação. Então, o que o Senhor está dizendo ao nosso coração nesta noite é que, se você está passando por algum motivo, tem algumas pessoas aqui passando por dificuldades, e você contou para alguns, mas não contou tudo o que está acontecendo. Tem outros que estão passando por problemas por consequência das suas ações, porque resolveram flertar com o pecado, e Deus também o sabe. Mas quando Deus levanta um profeta, não é porque Deus quer te humilhar, não é porque Deus quer te envergonhar, não é porque Deus quer que você seja exposto diante da congregação, não, é para que você se arrependa e volte a buscá-lo de todo o seu coração. Mas também há aqueles que estão passando por problemas e isso não foi culpa sua. Quem sabe seja um problema de enfermidade. O médico dos médicos está aqui. Isso não é culpa sua. Quem sabe seja um problema financeiro, por causa da situação que esse país e esse mundo se encontra. Isso não é culpa sua. A perca não foi culpa sua. O que está acontecendo hoje, que está preocupando você com o teu futuro, não é culpa sua. Você está em uma espécie de cativeiro, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele está no controle dessa situação. Ezequiel estava nas margens do rio Quebar, e ele olhou e viu uma nuvem tempestuosa vindo do norte. No meio da nuvem tinha relâmpagos, trovões, e quando foi se aproximando, ele viu aqueles seres viventes com 4 asas que cobriam o corpo com 2, e com 2 voavam. Ele viu aqueles seres viventes com os seus 4 rostos, com os seus pés como de bezerra, brilhando como um latão reluzente, e o fogo subia e descia do corpo desses seres. Ele também viu rodas enormes que tocavam o chão e ao mesmo tempo tocavam o céu, cheia de olhos por dentro e por fora. E quando os animais se movimentavam, aquelas rodas também se movimentavam. Você pode ver isso no capítulo 1 do livro de Ezequiel, as margens do rio Quebar. Depois você medita nisso lá, não vai dar tempo eu narrar toda a visão, mas quando ele olhou para cima, ele percebeu que aqueles animais se movimentavam à semelhança de relâmpago. Era tão rápido, de mesmo tempo que eles estavam de um lado, eles já apareciam do outro. Era muito rápido a maneira como eles se movimentavam. Mas quando ele olhou para o céu, ele percebeu que as asas deles estavam abertas, tocavam uma nas outras e faziam um barulho que ele narra no capítulo 1 como um barulho de muitas águas, como a voz do Onipotente. Era um barulho ensurdecedor, mas ele resolveu olhar um pouquinho mais para cima, e ele viu como a espécie do arco de Deus, que alguém chama de arco-íris. A íris não tem nada, irmãos, o arco é de Deus, como o arco celeste que aparece no céu depois de uma chuva muito pesada de água no rio do firmamento. Acima disso, uma cor como azul, e um trono como que de safira, e o que estava sentado no trono era como o seu corpo de homem, mas era fogo puro. O barulho era muito grande, porque na presença de Deus é assim, a gente não aguenta. Como disse a irmã que veio aqui, dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de gritar, dá vontade de abraçar, dá vontade de chorar, porque Deus está no lugar.
poderoso, muito maior, assentado acima no trono, e ele não consegue vê-lo totalmente, ele só consegue ver as suas pernas, ele não consegue ver totalmente. E esse ser de cima do trono começa a falar, e quando ele começa a falar, houve um silêncio. Sabe por quê, irmão? Culto que é culto tem barulho de louvor, tem barulho de adoração, tem movimento do Espírito no meio da igreja, mas também tem palavra, porque quando fala, ele edifica a nossa vida, ele nos dá direção. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra levanta. Basta uma palavra da boca do nosso Deus. E o Espírito Santo acabou de mandar dizer para você, e ele já liberou a palavra. Ezequiel caiu prostrado lá no capítulo 2. E ele ouviu a voz daquele que estava sentado sobre o trono dizer: Filho de um homem, põe-te em pé, e eu vou falar contigo. Mas ele não conseguiu se levantar. E no versículo 2 ele disse: entrou em mim o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, enquanto ele falava comigo, e me colocou de pé. Deus trouxe vocês aqui para direcionar uma palavra que vai colocar você de pé novamente. Porque tem algumas pessoas que receberam promessas e visões, mas ainda continuam prostrados. Só que a boa notícia é que você está prostrado diante do Onipotente. E ele liberou uma palavra, e enquanto ele fala, o Espírito dele está te levantando nesta congregação. Não importa qual o motivo que te fez parar neste cativeiro. Se você levantar os teus olhos espirituais, você vai ver que a presença de Deus não está no templo em Jerusalém destruído. Ela acompanha você até no cativeiro que você se encontra. Veja só, meus irmãos, eu já caminho aqui para concluir e aplicar esse salmo ao teu coração nessa noite. Nem todos que passam pelo cativeiro merecem estar no cativeiro. Existem coisas que vêm sobre a humanidade que prejudicam até o povo de Deus. Sim. É só você contabilizar quantos irmãos partiram para a glória aí por causa da Covid. Não sei se você conhece alguém que foi embora. Alguém fala, mas aquela irmã era fiel, aquele irmão era tão bom e foi embora. Eu não sei qual é a tua dor, mas o Senhor está no controle. Existem coisas que vêm sobre a humanidade que também, de uma certa forma, a gente acaba sendo prejudicado. Mas o Senhor trouxe você aqui nesta noite para te trazer uma palavra de ânimo e dizer que está com você no meio desse cativeiro. E lembra que o cativeiro tinha um propósito para o povo de Israel, e o sofrimento que Deus permitiu acontecer na sua vida também tem um propósito. Não é fácil passar por alguns processos, mas o que Deus quer que você entenda é que Ele está contigo no meio deste cativeiro. Quando você olha para a palavra de Deus, irmãos, você vê que o cativeiro tinha dia para acabar. Ele tinha um momento para terminar. E Daniel entendeu que eram 70 anos e começou a orar a Deus, e Deus falou para ele que ia libertar o povo do cativeiro, mas ele deveria ir até o fim, porque ele ia repousar no fim dos seus dias. Aleluia. Tu, porém, vai até o fim, foi o que Deus disse para ele.
Aconteça o que acontecer, irmão, você precisa ficar na presença de Deus. Sabe por que o crente que se afasta de Deus nos momentos de cativeiro é porque ele é religioso e não crente de verdade. Ele ainda não teve um encontro com Deus, e o cativeiro vem para isso, vem para a gente se desapegar de muita coisa, deixar para lá tudo que é supérfluo e nos humilhar diante daquele que tem todo o poder, daquele que nos prometeu que vai nos dar uma terra de descanso para nós. Aleluia! Oh, louvado seja o nosso Deus que está neste lugar. O cativeiro chegou ao fim, os irmãos sabem muito bem o que aconteceu. Surgiu um rei chamado Ciro, rei da Pérsia, Medo-Persa, derrubou a Babilônia e libertou o povo de Deus do cativeiro. Mas por que ele libertou? Porque ele era bom? Porque ele era o Ciro? Não, porque Deus escolheu ele antes mesmo dele nascer. Lá no livro de Isaías, 150 anos antes desse homem nascer, Deus chamou ele pelo nome. No capítulo 45 de Isaías, se não me falha a memória: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo, a quem eu chamo pelo nome: eu vou adiante de ti, endireito os caminhos tortos, abro as portas que estão fechadas e arrebento os ferrolhos de ferro. Oh, glória ao nome de Jesus! Esse homem nem tinha nascido ainda, Deus já tinha colocado até o nome dele. O povo nem sabia quem era a Babilônia, porque quando Deus abriu a boca de Isaías para profetizar contra os caldeus, a Babilônia era uma simplesinha nação que ninguém dava nada por ela, fraquinha politicamente falando, o exército não valia nada, não ameaçava ninguém, mas o Senhor já tinha dito a Isaías, antes dessa nação se fortalecer, que essa nação um dia ia invadir Israel e ia levar o povo cativo. Mas também disse a Isaías que ele ia levantar um homem chamado Ciro e ia derrubar essa Babilônia e ia libertar o povo dele do cativeiro como um decreto real. Então o que está acontecendo na sua vida hoje pode ser novidade para você, mas Deus já tinha escrito uma história para você, que talvez você não tinha conhecimento, mas o Senhor já tinha escrito uma história para você. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, a quem ninguém consegue frustrar os seus planos. Eu vejo Deus trazendo de volta o filho de alguém que se afastou dessa congregação. Eu não sei se cantava na banda, eu não sei se tinha oportunidade para ministrar, e agora está lá,
por 70 anos no cativeiro, irmãos. E quando eles foram libertos, olha o salmo que foi composto, que eles compuseram pelo Espírito aqui. Aliás, o Espírito Santo deu este salmo para edificar a nossa alma hoje aqui. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram ao céu, aqueles que tinham harpas penduradas, que não tinham mais ânimo para louvar a Deus, que seja sincero, diante de Deus você não precisa fingir que está alegre quando você está triste. Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está nada bem. Não precisa fingir, não, Ele conhece você. Por isso que a oração é um dos momentos de maior comunhão que a gente pode ter com Deus, porque a gente fala do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente sente, do jeito que a gente pode. E quando a gente não consegue falar, a gente chora, a gente geme, e o Espírito Santo intercede por nós, ora por nós. A gente derrama a lágrima e Ele entende até as lágrimas que escorrem dos nossos olhos. Ele sabe quem você é. Ele sabe como está o teu coração. Ele sabe qual é a tua preocupação. Aleluia. O glória ao Rei da Glória que está neste lugar. Aleluia. 70 anos cativo não é brincadeira não. Tiveram filhos no cativeiro, alguns morreram no cativeiro, mas alguns retornaram para Sião. Oh glória! Oh glória! Tem alguém vivo aqui nessa noite? A palavra de Deus para você: o cativeiro está no fim, diz o Senhor. Eles voltaram com alegria, cantando, salmodiando. E isso foi 70 anos de cativeiro. Bastou um decreto do rei. Mas não esqueça que o rei deu o decreto porque Deus tinha usado Isaías lá para falar antes, viu? Não é mérito do rei. Eles estavam no cativeiro não porque Nabucodonosor era um rei muito habilidoso na guerra, poderoso no seu exército, não. É porque Deus já tinha falado que ia levantar eles para ensinar o povo a adorar. Glória! Para ensinar o povo dele a adorá-lo de verdade. Colocar ele como prioridade na vida. Aleluia! Então eles disseram, quando o Senhor trouxe do cativeiro, eles não disseram quando o Ciro nos libertou do cativeiro. Eles não disseram quando a Babilônia foi destruída pelos persas. Não. Eles não disseram Nabucodonosor nos trouxe para o cativeiro, mas Ciro nos libertou e a gente voltou para casa alegre. Não. Eles disseram: o Senhor nos trouxe para o cativeiro, o Senhor nos fez voltar para casa, e é por isso que nós estamos alegres. O que Deus está dizendo é: o que está acontecendo não é o inimigo, não é o teu filho, não é a tua esposa, não é o teu marido, não é o teu chefe, não é a pessoa que te traiu, não. Deus está no controle da sua história. O nome dele será glorificado. Você se alegrará, porque o cativeiro está chegando no fim. Nossa boca se encheu de riso. Sabe aquela situação que você sorri e tenta segurar o riso? Não é nem momento de dar risada, mas você está tão alegre que escapa. É desse jeito que Deus vai fazer na sua vida. Estávamos como os que sonham. Por quê? Porque já fazia tanto tempo aquele sofrimento que eles perderam a esperança. Mas do dia para a noite Babilônia caiu, Ciro veio ao poder, leram o livro de Isaías para ele e ele fez o decreto que Deus mandou. Porque quando Deus manda, oh glória, até o persa, até o ímpio tem que obedecer. Oh glória. Então foi tudo muito rápido. Eles se alegraram, eles cantaram. E as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a este. Por que diziam isso?
porque todo mundo estava debaixo do domínio de Nabucodonosor. Agora, Nabucodonosor, aliás, a Babilônia, que não era mais Nabucodonosor, que era o rei, a Babilônia caiu. Ciro começou a governar, mas o único povo que recebeu a libertação foram os judeus. Então, por onde eles passavam, as nações diziam: não, isso aí não é culpa deles, não. Não é, porque esse povo no cativeiro já tentaram matar eles, já fizeram decreto para matar todos os judeus, eles estão vivos ainda. Só pode ser o Deus deles mesmo. Grandes coisas fez o Senhor a eles. Sabe o que Deus está falando para você? Que Ele vai mudar a tua história tão rápido. A cura vai ser sobrenatural. Vai abrir a porta e você vai ser tão abençoado. A tua família vai ser restaurada assim, ó. O teu filho vai voltar totalmente lavado no rio da graça e transformado. Que alguém vai ter que olhar e reconhecer que Deus está operando em teu favor. E eles também diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Sabe por quê? Porque a vida do crente não é só prova, não é só luta, não é só cativeiro, não. A gente sorri, a gente chora, mas tem um momento da alegria. E quando a gente está triste, Ele enche o nosso coração de alegria. Na presença dEle, até a tristeza, ela salta de alegria, ela salta de alegria. Agora eles disseram: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, como as correntes do Negev, né? Do deserto do Negev, do sul. Essa região era um deserto, não tinha rio ali e não chovia ali. E eles oraram para Deus fazer eles voltar como as correntes do sul. Por quê? Porque aquela região até hoje é assim, não chove lá, mas tem uma cadeia de montanha muito alta, longe desse deserto. E as nuvens carregadas de água passam por cima do deserto, mas não chove lá, irmãos. Então quem está caminhando pelo deserto, o que ele mais quer é uma chuvinha para refrescar, mas não tem, ali não chove. Então eles olham as nuvens passar por cima e chove lá na montanha. E eles nem vê a chuva cair lá, porque é tão longe que eles não conseguem ver. Agora entenda o que acontece. Quando chove lá, é uma cadeia de montanha, as nuvens são represadas por essas montanhas, até hoje é assim. E aí chove lá no alto da montanha e a água vai descendo, torrentes de águas, né? Vai descendo aquele mundaréu de água e passa justamente pelo deserto. Já entendeu o que Deus está falando? Então aquela paisagem se transforma. Por quê? Porque a água passou ali. Porque Deus ainda faz nos dias de hoje rios correrem no deserto. Então quando a água passa por ali, os animais voltam, começa a vegetação mudar a paisagem do deserto. E eles disseram: faze-nos regressar, eu já estou concluindo aqui, como as correntes do sul, como as correntes do Negev. Sabe o que eles estavam dizendo? Nós vamos chegar lá em Jerusalém e nós vamos encontrar um deserto, porque tem 70 anos que ninguém cuida daquela cidade, que não tem rei, que não tem governo, que não tem segurança, que os muros foram derrubados, as nossas casas já não existem mais, nós vamos ter que procurar dividir as propriedades de novo conforme a lei de Deus. Está tudo bagunçado lá, mas Deus nos faz regressar outra vez do cativeiro, como as correntes do Negev. Quer dizer, por onde eu passar, o Senhor vai prosperar. Onde eu pisar, a paisagem vai mudar. Onde eu colocar minha mão, a tua bênção vai vir. E Deus está repetindo o que Ele já disse aqui: você anda e a bênção de Deus te segue. Você não precisa se preocupar com a terra que você está pisando, se é deserto ou não, se tem muro ou não. Você tem que se preocupar com a presença de Deus na tua vida. É o que vai fazer a diferença.
Eu já vou concluir aqui. Você crê na palavra de Deus? Se você crê de todo o coração, recebe aí. A partir de hoje, onde você colocar a planta do teu pé, o Senhor vai abençoar. Onde você colocar a tua mão, a vida vai surgir, a paisagem vai mudar, a terra vai produzir, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro. O teu cativeiro está chegando ao fim. Alegra o teu coração. Aleluia. Veja só, meu Deus do céu. Meu Deus, eu preciso encerrar essa outra vez no cativeiro como as correntes do sul. Por que outra vez? Aqueles que estavam no cativeiro 70 anos, era o primeiro cativeiro que eles estavam passando. Quem passou o cativeiro lá do Egito não estava aqui. Então por que eles disseram, faz-nos regressar outra vez do cativeiro como as correntes do sul? Não tinha nada a ver com o Egito. Eles estavam falando o seguinte: sabe, irmãos, quando Deus liberta a pessoa e de repente você espera as coisas começarem a mudar na sua vida, mas leva um tempo às vezes, sejamos sinceros, leva um tempo às vezes para as coisas acontecerem na nossa vida. Então o cenário que está diante de nós nos entristece. Tem gente que passa por alguma coisa, quando você lembra, você sente todo aquele sofrimento que era como você estivesse sentindo no mesmo instante que aconteceu. Sabe aquela frustração, aquela decepção, aquela traição, aquela notícia que o médico deu da enfermidade que não tem cura, aquela notícia que te deram que você perdeu o seu emprego? Sabe aquele vazio, aquela dor, aquela tristeza? Você passou por isso já faz algum tempo, mas quando você lembra, você chora escondido, o teu coração se aperta, você fica abalado. Mas hoje o Senhor vai fazer você voltar desse cativeiro, porque você já foi liberto da Babilônia. Mas quando você lembra do que aconteceu, você sofre, mas o Senhor te traz como as correntes do Negev. Vem, porque o Senhor está fazendo mudar a tua história. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Mudou tudo, né, irmão? De alegria para lágrima, parece uma coisa difícil, né? Eles ficaram 70 anos no cativeiro. Quando eles plantavam na Babilônia, a semente não era deles, a terra não era deles, a colheita não era deles, as casas não eram deles, as sinagogas que eles construíram lá na terra da Babilônia, nas margens do rio Quebar, também não pertencia a eles, está entendendo? Eles voltaram sem nada. Certo é que eles trouxeram ouro e prata, porque o rei Ciro deu decreto para que eles fossem abençoados com ouro e prata, para poder reconstruir a casa de Deus, o templo de Deus, o Deus que chamou ele pelo nome antes mesmo dele nascer, sabe? Dá ouro e prata para esse povo. Mas irmão, sabe que ouro e prata não enche barriga, não é? Ouro e prata não enche barriga de ninguém. E eles estavam passando por nações que também eram vassalas, que também eram cativas, que também estavam sob o domínio do império que caiu e do império que se levantou. Eles eram os únicos libertos. Quando eles chegaram lá, eles não tinham semente para plantar. A viagem não era assim, sai daqui hoje e chega lá amanhã. Não, levou muito tempo na viagem. Então o pouco de suprimento e de semente que eles levaram, eles foram comendo no caminho. Quando chegou lá, eles tinham que tomar uma decisão: ou eu planto a semente para colher depois e sustentar minha família, ou eu cozinho essa semente agora para os meus filhos comerem hoje e não morrerem de fome. Já entendeu a situação que eles estavam? Não tinha semente. Então, se eu plantar e colher, maravilha. Mas se eu plantar e não colher, e os irmãos sabem que plantio não planta hoje e colhe amanhã, não é desse jeito que funciona. É difícil. Eles precisaram dividir a semente entre pão, que era para comer, e semente
que era para plantar. Só que tinha mais um problema. E se Deus não mandasse a chuva? A semente plantada ia ser perdida. 70 anos longe, eles, quem sabe, não sabiam mais nem como estava o clima daquela terra que estava abandonada ali. Então eles tinham que plantar, mas eles andavam e levavam a semente chorando. Eu vou plantar chorando. Eu vou plantar, quer dizer, tem hora que você tem que plantar semente que você não tem. E agora Deus está falando com alguém aqui que tem chamado, viu? Com alguém aqui que prega, que canta, que toca, que sabe ensinar, que sabe falar a palavra de Deus. E aí você está precisando ser ministrado muitas vezes. Mas tem hora que Deus te coloca na frente da congregação e põe você para ministrar. Aí você, quem sabe, esteja doente ou desempregado, passando uma situação difícil. Aí Deus coloca no teu lado, Deus vai curar, e você planta essa semente que você está precisando comer, entendeu? Entendeu? Para eu poder concluir? Você planta a semente na vida dos outros, mas na verdade essa semente, se você pudesse, você comeria também. Tem gente plantando a semente que precisa comer, mas o Senhor manda dizer para você: você também vai voltar com alegria, porque eu vou mandar chuva, a terra vai produzir e a tua colheita vai ser abundante, diz o Senhor. Eu já vou concluir aqui. Quantos estão plantando o que precisam comer? Sabe quando você dobra os seus joelhos e ora para Deus abrir a porta de emprego para alguém, sendo que você está precisando de provisão financeira? Sabe quando você ora para Deus libertar o filho de alguém, alguém bate a tua porta, manda uma mensagem no seu telefone: irmão, ora para Deus libertar o meu filho, mas você e Deus sabe como está o teu, e você dobra os seus joelhos e ora por essa pessoa, para que Deus opere na vida dela o que você está precisando que aconteça dentro da tua casa. Você está plantando a semente que você está precisando comer, mas o Senhor está dizendo: você vai colher uma colheita abundante, porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus móveis. O cativeiro está findando, a viagem de volta para a terra da promessa está começando, e você fará essa viagem na presença de Deus, como as torrentes do Negev. Por onde você passar, Deus vai abençoar. E ainda que chegando lá, oh glória, você esteja plantando a semente que precisa comer, não desanime, continue plantando, porque Deus vai abençoar a obra das suas mãos. Não desanime de pregar, não pare de congregar, não pare de se reunir com a igreja, continua plantando, porque só colhe aquele que planta, e o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia, Ele dá semente ao que semeia. Receba a semente da saúde, da prosperidade, dos dons espirituais, receba a unção na tua vida, receba alegria na tua alma, tenha esperança renovada.
estender as suas mãos à frente assim? Vamos agradecer a Deus pela palavra que Ele me enviou para nós hoje. Eu aprendi que nós mesmo precisando de algo, nós estamos orando pela vida de alguém. Por isso, olha só, não fica apressado não, gente. Não é sempre que Deus fala conosco tão claramente assim. Fantástico, não vale a pena. Vai dar resultado, vai te assustar, meu querido. Levanta sua mão em nome de Jesus assim, ó. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro agradecido ao Senhor. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor usou o nosso amado pastor Valdir para ministrar os nossos corações nessa noite. Nós aprendemos um pouquinho mais da Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Jesus, por ter revelado a nós a Tua palavra nesta noite. Nós estamos indo para os nossos lares, ó Deus, tomando de posse da palavra do Senhor colocada no coração do Teu servo nesta noite como canal para nossas vidas. Pai, que esta igreja inteligente que tem dado seus ouvidos, ouvido a Tua palavra, que ela leve a Tua bênção para a Tua casa, que nós possamos adorar o Senhor nesta segunda-feira, Pai amado, precisando de algo, mas não podemos deixar de estender a nossa mão na vida de pessoas que estão precisando. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, crendo na vitória. Por isso, graças a Deus, muito obrigado.